temos o prazer de nos dirigirmos a você para levar-lhes uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, ela sente-se feliz em poder abençoar a sua vida neste momento. Quero convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais. Os nossos contatos estão na descrição abaixo. O nosso culto programado para esta hora, temos ao piano a irmã Eliana Almeida, ministra de música de nossa igreja. Teremos também a palavra da família do irmão Eliseu de Carvalho, diácono de nossa igreja, e também uma mensagem musical, que será interpretada pelas irmãs Elisa Almeida e Eloene Querem Almeida. E o título é Calma e Paz. Com certeza você será abençoado através desta linda canção e tendo ao piano a irmã Eliana Almeida. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, boa noite. Nós queremos trazer aqui uma breve palavra, um recadinho da nossa família para a Igreja Batista Memorial. No Salmo 145, do verso 13 em diante, ele fala: o teu reino é eterno, e tu és reis para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando o alimenta o Senhor Deus, é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos, é fiel em tudo o que faz. Ele é perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos que temem, dá o que é necessário e ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que amam, mas ele destruirá todos os maus. Nos versos deixa bem claro o quanto Deus tem cuidado de nós. E vivemos esse momento crucial não só para a Igreja Batista Memorial, mas para o mundo todo, onde temos próximos a nós notícias tristes, situação que nos desassolam, mas lemos na palavra de Deus que nos conforta que a cada dia Ele tem nos abençoado e tem nos ajudado. E graças damos a Deus por estar aqui para poder fazer esse vídeo para os irmãos, poder compartilhar um pouco da nossa saudade, dos nossos corações e dizer para todos os irmãos o quanto amamos a vocês e que Deus continue com a vida de cada um. É a minha palavra, o meu abraço e que cada um receba Cristo em seu coração e as nossas alegrias. Amamos muito vocês. Um beijo!
O texto para nossa meditação nesta hora é Lucas, capítulo 19, o verso de número 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, Jesus entra em Jericó e atravessando a cidade. E em Jericó morava um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que ele era rico e ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então, Zaqueu queria ver a Jesus, mas ele era um homem de pequena estatura. Jesus estava sempre acompanhado por uma grande multidão. Zaqueu teve uma feliz iniciativa. Ele correu, subiu numa árvore e ele se acomodou lá em cima, porque Jesus havia de passar por ali. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, parou, olhou para cima, Zaqueu olhou para baixo, os dois olhares se encontraram. E Jesus então disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu, e agora Zaqueu vai caminhando lado a lado com Jesus, e quando ele chega à sua casa, ele bate a porta, sua esposa leva um susto, aquela multidão enorme, e Zaqueu diz: olha, minha esposa, Jesus veio à nossa casa, e vamos recebê-lo de braços abertos. E agora Zaqueu e Jesus, eles começam a conversar, e Zaqueu então diz ao Senhor: olha, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu estou pronto a devolver 4 vezes mais. E Jesus então disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meus prezados, Zaqueu aos olhos era um caso perdido, mas Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para restaurar. Jesus, ele é especialista em casos perdidos, em restaurar, em consertar, em unir. Jesus veio para isto. A Bíblia conta a história em Lucas capítulo 8, versos 26 a 39, Jesus atravessou o lago para a cidade de Gadara. Lá estava um homem endemoniado, ele vivia acorrentado nos sepulcros, e quando ele viu Jesus, ele se dirigiu a Jesus, e Jesus então libertou aquele homem. Jesus restaurou, expulsou o diabo, o demônio daquele homem, e ele agora ficou são, consciente, porque Deus havia libertado, restaurado aquele homem. Sim, Jesus veio para restaurar, Jesus veio para consertar. Jesus, ele é especialista, ele é o advogado das causas perdidas. Talvez você que esteja me ouvindo agora está atravessando um momento na sua vida. Talvez você diga: pastor, não tem mais solução para mim, é um caso perdido. Talvez você esteja chorando agora, talvez você esteja agora triste, atormentado, procurando uma resposta, uma solução. Meu amigo, eu quero lhe apresentar Jesus de Nazaré, e ele está pronto, ele está aqui conosco, e ele quer abençoar você, ele quer restaurar você. Talvez você me diga: pastor, o meu caso é um caso perdido, o meu casamento está perdido, talvez o meu filho é um caso perdido, a minha esposa é um caso perdido, o meu marido é um caso perdido, não há solução para nós. Oh, meu prezado, Jesus está dizendo: o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Sim, há esperança para você. Jesus estava pendurado na cruz, do seu lado um salteador, do outro lado um outro salteador, um ladrão, e Jesus no meio. E o ladrão da esquerda dizia para Jesus: se és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós.
Mas o ladrão da direita, usando as suas últimas forças, ele disse: você não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, merecemos este castigo, mas Jesus, nenhum mal ele fez. E ele, virando-se para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando para ele, e eu imagino aquela cena ali na cruz, o olhar de Jesus com o olhar de Dimas, aquele salteador. Os dois olhares se encontraram. Era um momento difícil para Dimas, mas naquele momento o olhar amoroso, compassivo, o olhar perdoador de Jesus dirige para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus prezados, para a sociedade romana, Dimas era um caso perdido, mas para Jesus de Nazaré, ele iria adentrar no paraíso com Jesus. Agora eu imagino a cena, a Bíblia não registra, mas Jesus entrando ali no céu, de mãos dadas com Dimas, um salteador, e de repente alguém chega para Jesus e disse: mas Senhor, como pode isto? Um ladrão, um salteador. E Jesus então disse: olha, o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Sim, Jesus ama você. Você é precioso para Deus, você tem valor para Deus. Talvez para a sociedade você não tem mais valor, talvez para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, você perdeu o valor. Mas para Jesus, meu amigo, você tem um valor extraordinário. Ele ama você. Talvez você não tenha mais esperança nesta vida, mas eu quero dizer para você: Jesus é um especialista em casos perdidos. Jesus é tremendo por causa do seu amor, da sua compaixão, da sua tremenda fidelidade para com Deus. Ele ama você e Ele está pronto a perdoar os seus pecados. Quando trabalhava no Reencontro, como capelão do Reencontro, pastor Fanini recebia muitas cartas de todas as partes do Brasil e do mundo. Mas teve uma carta que nos chamou muita atenção. Foi enviada por um médico do Hospital do INCRA, ali no Rio de Janeiro, Hospital do Câncer. E aquele médico, escrevendo naquela carta, ele relatava a história de um homem. Ele não tinha família, ele não tinha cultura, não sabia ler. Mas aquele homem foi parar no Hospital do INCRA para tratar de um câncer. E o nome dele era João. E um sábado pela manhã, ele assistindo o programa Reencontro, ele aceitou Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus. E o João não sabia ler, ele não sabia cantar, ele não sabia fazer nada. Então todos os dias ele orava a Deus. E a oração do João era a seguinte: Jesus, sou eu, João. Era o que ele sabia falar. E ele falava assim de manhã, e à tardinha, lá João fazia a mesma oração: Jesus, sou eu, João. E o João ficou muito doente, e muito mal, e ele estava mesmo à beira da morte. E numa manhã, os enfermeiros convocaram imediatamente aquela equipe médica para ir ao quarto onde estava o João, porque ele estava se debatendo muito, e ele estava já no finalzinho da sua vida. E aquele médico escrevendo, ele dizia que eles se reuniram ali em volta da cama onde estava o João, estavam os médicos e os enfermeiros, e de repente naquele quarto eles ouviram uma voz muito interessante assim: João, sou eu, Jesus. João, sou eu, Jesus. E alguns minutos depois o João partiu para a eternidade.
Isso impactou aquele médico. Ele foi para casa, começou a ler a Bíblia e ele entregou a sua vida a Jesus. E a sua família também se entregou a Jesus. E eles tornaram-se membros de uma igreja batista no Rio de Janeiro. E hoje eles glorificam a Deus. Meu amigo, o João, através daquele câncer que corroía o seu corpo, ele foi levado para o céu. Para muitos era um caso perdido, mas para Jesus de Nazaré, ele foi morar no paraíso. Olha, quero dizer uma coisa para você. Mesmo que você imagine que tudo está perdido, há esperança em Jesus. Há esperança em Jesus. Jesus é o advogado das causas perdidas. Meu amigo, aceite Jesus como seu Salvador. Busque a Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Diga para Ele: eu sou um pecador, eu preciso do Senhor na minha vida. Entregue a sua vida a Jesus nessa hora. Talvez você mora longe, procure uma igreja evangélica mais próximo de sua casa. Ou se você mora aqui em Belo Horizonte, faça-nos uma visita. Que Deus o abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que o guarde, que o livre do mal. E se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, arrependa-se dos seus pecados e volte para os braços do Pai. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu dirijo-me ao Senhor nesta hora para te pedir, te suplicar por todos os nossos queridos ouvintes, principalmente, Pai, aqueles que precisam fazer uma experiência contigo. Oh, Deus bendito, quem sabe alguém que está me ouvindo agora está atravessando uma questão que julga perdido, sem solução, sem resposta. Oh, Deus, eu quero apresentar Jesus, o advogado das causas perdidas. Cuida de nós. Pai querido, eu oro pela Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. Eu oro pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Cuida de nós. Oh Deus, perdoa nossos pecados, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. E que a graça de Jesus esteja sobre você nesta hora. Um abraço em nome de Jesus. Amém.